Boa tarde. Mais uma tarde em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós acordamos pelo dom dado por Deus, o dom da vida, o dom da oportunidade de modificarmos o nosso hoje para que o nosso amanhã ele seja realmente pautado naquilo que Deus deseja de nós. É preciso pensarmos que se nós estamos aqui é porque tivemos a chance de reescrever mais uma vez a nossa história, pois as páginas escritas no ontem já ficaram para trás, já não nos pertence mais. Por isso nós precisamos meditar no que nós precisamos fazer nessa nossa jornada rumo ao céu. Como cristãos que nos colocamos, que nos dizemos boas pessoas, precisamos fazer jus àquilo que dizemos aos outros. Precisamos nos prostrar exatamente, nos comportar e agirmos diante de Deus como verdadeiros cristãos. Não apenas ficarmos verbalizando isso, mas que o nosso sim, ele realmente seja pautado naquilo que nós afirmamos e que esteja pautado naquilo que Deus deseja de nós. É preciso compreendermos que em alguns momentos, às vezes, algumas pessoas elas se posicionam de formas que às vezes parecem contraditórias àquilo que Deus deseja ou da forma como outros pensam. Às vezes, nós estamos preocupados demais com o que os outros vão pensar dos nossos pensamentos e ações. Mas quando nós estamos convictos de que nós estamos caminhando com Deus, nós não temos receio de nos portarmos diante de Deus. Prova disso é o que nos chama a atenção exatamente o livro de Salmos, o Salmo 109, que em algumas versões será o 108, ele nos chama a atenção exatamente a isso, sobre a questão exatamente da bondade. Se nós estamos agindo de acordo com aquilo que Deus deseja, nós não vamos ter medo do julgamento do próprio Deus. Esse salmo, que é um salmo de Davi, nos chama a atenção exatamente para isso. Vejamos o que ele diz. Deus do meu louvor, não fiqueis mudo, pois abrem contra mim uma boca malvada e pérfida. Falam-me com língua mentirosa. Com palavras de ódio me rodeiam, sem motivo combatem contra mim. Em troca de minha afeição me caluniam, enquanto eu fico rezando. Pagam-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Seja instaurador contra ele o processo, que o acusador fique à tua direita. Quando for julgado, que saia condenado. Que o seu apelo resulte em condenação, que os seus dias sejam abreviados, que um outro assuma seu ofício, que seus filhos fiquem órfãos, viúva sua esposa, que seus filhos sejam errantes e mendigos, sejam expulsos de suas casas em ruínas, que o credor lhe tome todos os bens, que os estrangeiros roubem o fruto do seu trabalho, que ninguém lhe demonstre compaixão, que ninguém tenha dó de seus órfãos, que sejam exterminados seus descendentes e que seu nome desapareça na próxima geração. Que o Senhor se lembre da culpa de seus pais e que o pecado de sua mãe jamais seja apagado. Que sempre estejam diante do Senhor e que ele retire da terra sua memória. Porque não se lembrou de exercer a misericórdia, mas perseguiu o pobre e o indigente, e o homem de coração ferido para matá-los. Ele amava a maldição, que ele venha sobre ele, que ela venha sobre ele. Não gostava de bênçãos, que se afaste dele. Revestiu-se de maldade, como de um manto, que ela entre nele como água, e nos seus ossos como óleo. Que ela lhe seja como veste que o cobre, e com um cinto que o aperte sempre. Seja esta a parte do Senhor, a recompensa de quem me acusa, e dos que falam mal de mim. Mas tu, Senhor Deus, trata-me pelo amor do teu nome. Liberta-me conforme a ternura da tua bondade, pois sou pobre e indigente, e meu coração está ferido dentro de mim. Como sombra que se alonga, eu vou indo, atirado para longe como gafanhoto. Por causa do jejum, meus joelhos vacilam, meu corpo emagreceu descarnado. Tornei-me para eles alvo de insulto, vendo-me meneiam a cabeça. Socorrei-me, Senhor meu Deus,
Salva-me segundo a tua bondade, e que eles saibam que tua mão, que foi tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. E que eles maldigam, mas tu abençoas. Que meus adversários fiquem envergonhados, mas que se alegre o teu servo. Os que me acusam sejam revestidos de ignomínia e recobertos com sua vergonha como um manto. Com minha boca darei muitas graças ao Senhor, e eu o louvarei no meio da multidão, pois eles se mantêm à direita do pobre para salvá-los dos que o condenam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É um salmo, assim, bem interessante, porque leva algumas pessoas a imaginarem Davi como um homem que estava maldizendo as pessoas, desejando mal às pessoas. Um homem que estava realmente, que se dizia um homem bom, mas que estava desejando o pior para aquelas pessoas. Nós não podemos esquecer que todo salmo ele vai ter exatamente uma proposta também pautada numa questão histórica. Nós precisamos compreender muitos versos da Bíblia, muitas passagens bíblicas, dentro do contexto histórico no qual ele está inserido. E nós não podemos esquecer, por exemplo, que nessa época, a lei que regia era a lei de Talião, ou o Código de Hammurabi, que se baseava também na lei de Talião. E aí nós somos remetidos exatamente a essa lei. E é uma lei que ela é muito conhecida pela expressão do olho por olho e dente por dente. E é interessante lembrar que a punição, nessa perspectiva, ela é proporcional ao crime cometido. É interessante pensar que, se cometeu uma falha, deveria pagar de acordo com aquela falha. Isso estava muito relacionado à questão do matrimônio, à questão de escravidão, à questão da parte profissional. E isso nos leva exatamente a entender o que estava acontecendo ali. As pessoas estavam julgando e condenando um servo do Senhor, uma pessoa que se colocava à disposição do próprio Deus, uma pessoa que jejuava, uma pessoa que estava de joelhos rezando, e os homens que passavam julgavam e condenavam Davi por isso. E o que Davi pede, na verdade, é que a lei de Talião, baseada exatamente nessa questão do Código de Hammurabi, ela valesse também para os que estavam trabalhando contra ele, porque estavam condenando, quando ele, na verdade, era um homem justo. E Davi, ele não teve medo de expressar isso ou de escrever isto nesse coro, nesse cântico. Por quê? Porque ele era um homem que se colocava prostrado diante de Deus. E por isso ele pedia a Deus que fizesse justiça, que fosse olho por olho, que fosse dente por dente, porque ele era uma pessoa que estava se colocando de forma justa, e ele era um homem que tinha sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Se ele era um homem ungido de Deus, se era um homem que se colocava naquele momento num patamar de justo, ele pedia que Deus também agisse com justiça com ele. E que Deus ele não ficasse mudo diante das injustiças. A mesma coisa nós precisamos pedir. Primeiro precisamos ter a nossa consciência limpa diante de Deus. Precisamos estar realmente nos colocando de forma justa e correta como servos de Deus. Se assim fizermos, a justiça de Deus não vai falhar para conosco. Mas se nós estivermos condenando e julgando o outro, aí, espiritualmente falando, o Código de Hammurabi espiritual, vamos colocar dessa forma, vai se fazer justo na perspectiva da lei do retorno. Aquilo que nós estamos cuspindo para o outro, volta para nós mesmos. Que nós possamos meditar na palavra deste Salmo 109. Que nós possamos meditar nas palavras de Davi, mas que nós estejamos pedindo justiça aos céus, nos portando também de forma justa, coerente e coesa diante de Deus como verdadeiros cristãos. Que nós sejamos justos diante de Deus para que a sua justiça se faça presente em nossas vidas. Luz e paz. Boa tarde, mas é uma boa tarde recheada de muito amor, na certeza de que tudo aquilo de bom que fazemos ao outro, esse mesmo bem retorna para todos nós.